Olá, quartetorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e hoje eu vou falar pra vocês sobre o meu histórico escolar. Quem não sabe ainda, quem é novo aqui no canal, porque tá chegando muita gente nova. Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos. Eu fiz faculdade de cinema, na verdade eu tô me formando agora, dia 5... Ai meu Deus, semana que vem, dia 5 de dezembro vai ser minha banca do TCC. E eu tô me formando em cinema e audiovisual aqui no interior de São Paulo. Eu decidi falar pra vocês quais foram as matérias que eu aprendi na faculdade, porque tem muita gente em dúvida também sobre esse tipo de coisa. A faculdade é dividida em semestres, em períodos. No primeiro semestre eu estudei História da Arte, Cultura Cinematográfica, Imagem 1, que é quando você aprende sobre fotografia, mexer em câmera, luz, esse tipo de coisa. Mercado e formação do profissional de cinema, que te ensina um pouco sobre o mercado de cinema, que a maioria das coisas que eu falo aqui nos vídeos são coisas que você aprende nessa matéria lá no primeiro semestre, quando você entra na faculdade. Argumento e roteiro. Atualmente a grade da minha faculdade mudou um pouco e essa aula de argumento e roteiro mudou de nome. Tá tendo também um pouco de aula de seriados. Seria maravilhoso se eu tivesse tido, mas tudo bem, eu tô fazendo um curso de roteiro fora da faculdade, então tá tudo bem, tá tudo certo. Outra matéria que eu tive no primeiro semestre foi as Ciências Humanas, que é basicamente Filosofia e Sociologia. E por fim, Comunicação e Expressão, que foi a aula de português. No segundo semestre, ou seja, ainda nesse primeiro ano, segundo período desse ano, História da Arte 2, continuação daquela primeira, Comunicação e Expressão 2, Som 1, onde você aprende a fazer mixagem de som, remix, como que funciona as plataformas de som, esse tipo de coisa. Imagem 2, que foi a continuação da aula de fotografia, mas eu tive umas aulas com filme fotográfico. Eu não sei se foi nessa Imagem 2, mas eu sei que eu tive isso e foi muito divertido e muito estressante. Porque um filme fotográfico você simplesmente não pode deixar que a luz encoste nele, porque senão ele queima todo. Então eu fiz um curta-metragem em filme fotográfico antigo, eu acho que foi, não sei se foi Super 8, eu não sei, acho que não foi uma Super 8 não. Mas enfim, foi o filme fotográfico que queima. E aí eu era o assistente de fotografia, então eu fiquei responsável por dar a laçada do filme. A laçada do filme é quando você abre a câmera por dentro, pega o filmezinho e passa na agulha do obturador, fecha a portinha e termina a laçada voltando pra parte de cima. Sabe aquelas câmeras que tem dois negócios em cima? E fica fazendo esse barulho? Então, só que não pode ter luz no ambiente, porque senão queima o filme. Então eu tive que treinar durante um mês de olhos vendados, olhos fechados, como que faz a laçada passando nessa agulha, pra no dia, quando a gente fosse gravar o filme, eu me enfiei num banheiro completamente fechado, tampando todas as luzes e fiz o corte. Porque quando acaba uma fita, você tem que cortar pra poder passar a próxima, entendeu? Porque o rolo do filme acaba em um momento, não é igual gravação digital. Mas enfim, foi uma dessas aulas de imagem que eu tive isso. Ainda no segundo semestre eu tive argumento e roteiro, montagem e finalização 1, que é quando a gente começa a aprender edição, a mexer nos programas de edição, história do cinema e audiovisual 1, que é quando você começa a estudar a história do cinema, como que surgiu, quais são os gêneros, quais são as vertentes, os cinemas militantes e todas essas coisas interessantes. A gente começa a ter essa aula logo lá no primeiro ano e vai até agora, até o quarto ano de cinema. E por fim, no segundo semestre, ou seja, ainda no primeiro ano, eu tive cidadania e sustentabilidade. Agora no terceiro semestre, ou seja, já começando o segundo ano na faculdade de cinema, cultura cênica, que a gente aprendeu sobre teatro, produção 1, foi quando a gente começou a entrar na parte de como faz para fazer um orçamento, um cronograma, uma planilha, conseguir patrocínios e todas essas coisas mais loucas e pesadas da área de cinema. Aí tem cultura musical, essa aula foi maravilhosa. A gente começou a ter cultura musical, aí a gente aprendeu vários ritmos de cinema, de som, de música. A gente aprendeu funk, a gente aprendeu country, a gente aprendeu pop, a gente aprendeu quais são as batidas que representam cada tipo de música e como faz pra poder estruturar uma música, tipo refrão, aí tem a ponte, aí tem não sei mais o que eu nem lembro mais direito, mas eu sei que a gente aprendeu e foi muito divertida essa aula. Aí começou a ter eletiva, que são as aulas optativas, ou seja, você seleciona que aula de outros cursos você quer fazer. Eu fiz, se eu me lembro muito bem, foi de criação publicitária. No quarto semestre, que é o segundo semestre do segundo ano, começou a ter aula de direção, que aí nem precisa explicar, né? A gente começa a aprender como que faz os planos de filmagens e tudo mais. Se você quer saber o que cada área do cinema faz, você pode clicar aqui em cima que tem um vídeo falando sobre essas áreas. Na verdade, uma playlist falando sobre essas áreas. Cultura literária 1, a gente começou a estudar gêneros literários, igual no ensino médio mesmo, gente, gêneros literários, autores. E tive uma aula muito interessante nesse quarto semestre, que foi a de produção e gestão cultural. Eu acho que eu já até comentei em algum outro vídeo, mas é uma aula onde a gente começa a produzir eventos culturais. Eu fiz um projeto, não foi realizado, era um projeto só pra poder, sabe, tipo prova.
Então o meu projeto junto com a minha equipe foi para poder estudar a Rocha Montonet, que é uma rocha que tem aqui no interior de São Paulo. E aí fazer uma apresentação num labirinto interativo para as crianças entenderem a história dessa rocha. Esse foi o nosso projeto, isso que é um projeto cultural. Aí tem o 5º semestre, ou seja, é o primeiro semestre do 3º ano da faculdade. Eu comecei a ter aula de direção de arte, né? Nem preciso falar o que é direção de arte, acho que eu já comentei bastante aqui. Eu fiz coisa de arte no meu TCC. Eu também tive aula de psicologia. A gente aprende sobre behaviorismo, algumas vertentes da psicologia que se encaixam mais dentro do cinema. Comecei a ter teorias da comunicação, que é como a gente faz mensagem, como que a mensagem chega no espectador, como que, sabe, comunicação em geral. Aí o 6º semestre, comecei a ter animação e efeitos, que é quando você aprende sobre desenhos animados, sobre efeitos especiais, como que faz uma animação. Aí a gente vai lá no computador, a gente faz uma animaçãozinha e tudo mais. E eu comecei a ter aula de não ficção 1. Não ficção, pra quem não sabe, é documentário. Então eu comecei a ter aula de documentário no 3º ano da faculdade. E aí a gente chega ao 7º semestre, que é o primeiro semestre do último ano da faculdade. A faculdade tem 8 semestres. A gente começou a ter o projeto integrador, que é o TCC, Gestão e empreendedorismo, que é você aprender como abrir uma empresa, como abrir uma produtora, como abrir, sabe? Empreender, como empreender. E aí, por fim, a gente tem o 8º semestre, que é o semestre que eu estou finalizando agora, direção de atores. E, por fim, legislação, ética e responsabilidade social, que é a matéria onde a gente aprende como que são as políticas, como que é a legislação, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, Então, basicamente, é assim que funcionou minha faculdade de cinema. Eu acredito que teve muita matéria interessante aqui, obviamente foi tudo uma pincelada por cima de tudo, mas eu aprendi as 7 áreas do cinema e aprendi muitas coisas que eu não esperava que fosse aprender numa faculdade de cinema. Mas é isso, gente, esse é o vídeo de hoje, eu só li aqui pra vocês meu histórico escolar, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês já sabem o que vocês fazem. Eu tô morrendo de calor aqui, eu tenho que tomar banho pra poder ir pra faculdade, que tem reunião de TCC hoje. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!